Você tem vontade de começar a investir, mas nunca sobra dinheiro no final do mês? Agora vamos à pergunta que vale R$1 milhão desse vídeo. Será que você não consegue investir porque você ganha pouco ou você gasta demais? Fique até o final desse vídeo que eu vou te ajudar a responder essa pergunta. Vamos desvendar o mistério do porquê não sobra dinheiro no final do mês por aí. E antes de tudo, eu quero que você já deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, tudo aquilo que você já sabe. Mas se você não sabe, tudo isso que às vezes parece simples, ajuda muito a gente a levar esse conteúdo para outros casais que precisam também a ter mais educação financeira. Então ajude a gente a se tornar o maior canal de finanças para casais do mundo. Nesse vídeo eu vou trazer 4 dicas práticas para você colocar em prática por aí e pensar por que será que não está sobrando dinheiro para investir. Mas antes de tudo, antes de você saber se realmente não está sobrando dinheiro por aí, pense o seguinte: hoje, na situação que você está hoje financeiramente, qual futuro você acha que você vai ter? O que você está plantando hoje que no futuro você vai colher? Se você parar para refletir sobre isso, já é o primeiro passo se você realmente quer começar a investir. Pense nas pessoas ao seu redor, principalmente nas pessoas mais velhas que você, nas pessoas às vezes que já estão aposentadas. Será que elas não investiram ao longo da vida, ou pelo menos não pouparam, não deixaram dinheiro na poupança, não compraram um terreno, não investiram o dinheiro dela porque elas não tiveram oportunidade? Ou será que elas passaram a vida toda dando desculpas de que não sobrava dinheiro no final do mês? Analisar isso é importante para que você não tenha o mesmo futuro lá na frente. Se hoje você já tem essa preocupação de ter uma aposentadoria mais confortável, de ter mais qualidade de vida, de não ter, por exemplo, de escolher se paga o aluguel ou se compra o remédio, é porque você precisa mudar hábitos hoje e você já vê essa necessidade. Talvez por isso você está assistindo esse vídeo. Então analise a sua realidade. Nessas 4 dicas que a gente vai trazer nesse vídeo, já é uma ajuda para você analisar onde está indo o seu dinheiro, por que não está sobrando no final do mês. Mas analise antes de tudo o que você quer colher lá na frente. Se você manter os mesmos hábitos hoje, se você continuar fazendo o que muitas vezes as pessoas ao seu redor fizeram, o que será que você vai ter como consequência? Por isso, antes de você colocar em prática essas 4 dicas, trace metas na sua vida. Enquanto você não tiver um propósito, essas 4 dicas não vão fazer diferença na sua vida. Não vai fazer sentido você economizar se você não tem um objetivo do que fazer com esse dinheiro. Se você economiza aqui, mas não sabe se vai investir esse dinheiro ali, esse dinheiro vai se perder e você vai gastar com outras coisas. Mas vamos então para essas 4 dicas para você entender na prática o que eu tô falando para você. A primeira dica é: abandone crenças limitantes se você quer fazer sobrar dinheiro no final do mês. Sabe aquele tipo de crença? Eu nem sei se estou viva amanhã, eu vou gastar hoje mesmo. Eu trabalhei tanto essa semana, eu mereço uma pizza nessa sexta-feira. Tudo isso são crenças que impedem você de crescer financeiramente. E geralmente quem coloca isso na sua cabeça é o cérebro sabotador. Se você não sabe, existe um lado do nosso cérebro que ele quer manter o conforto. Ele quer manter na situação mais confortável possível, na zona de conforto. Por isso que ele vai te incentivar sempre a pedir um delivery ao invés de levantar do sofá e fazer uma comida. Às vezes só esquentar a comida. Mas o simples fato dele pensar, do cérebro te mostrar que você precisa levantar do sofá, abrir a geladeira, pegar a panela, colocar em cima do fogão e ligar o fogo, é algo que deixa ele incomodado, porque ele vai ter que sair da zona de conforto e ele vai te sabotar com esse tipo de crença limitante. Você trabalhou a semana toda e vai comer comida esquentada em uma sexta-feira, em um sábado, mas o cérebro sabotador é o mesmo que quando a fatura do cartão chega te fala: nossa, você gastou tudo isso esse mês? Como que você tem um salário tão bom e tá indo só para pagar a fatura do cartão de crédito? Percebe que enquanto ele te leva a conforto de você só pedir um delivery a mais, é só uma comprinha a mais que não vai fazer muita diferença no seu orçamento, é o mesmo cérebro que depois vai te crucificar pelas escolhas que ele te incentivou a fazer? Todas as vezes que bater uma vontade de gastar, principalmente com o que não é essencial, e aqui eu não tô falando de pagar uma conta de energia, pagar uma conta de água, eu estou
estou falando desses gastos supérfluos, pense, será que é uma necessidade ou é o meu cérebro que está me sabotando? Muitas vezes esses gastos estão associados a outros sentimentos, como um sentimento de escassez por não ter na infância. Eu não tive isso na minha infância, então eu quero comer isso agora, porque eu passei muita necessidade quando eu era criança de comer pizza. Eu via os meus amigos falando de pizza, falando de comida japonesa, e hoje eu quero matar essa vontade, suprir essa necessidade de comer pizza. Mas será que isso precisa acontecer toda semana? Ou então presunto e queijo? Nossa, quando eu era criança, eu tinha um amigo que levava pão com presunto e queijo na escola. Eu morria de vontade de comer aquilo. Mas será que hoje você precisa toda vez que vai na padaria, além do pão francês, levar presunto e queijo também? Será que só o queijo já não é suficiente? Será que se pegar um requeijão no mercado, uma margarina no mercado, já não supre a sua necessidade no café da manhã? E eu não estou falando todos os dias, mas as crenças limitantes, elas são pequenos hábitos, gastos invisíveis que são às vezes até despercebidos na fatura do cartão de crédito, que está pesando no orçamento. Então abandone tudo aquilo que na verdade é só o cérebro te sabotando. O cérebro também gosta de ficar confortável no número maior. E por que eu tô te falando isso? Vamos supor que você é uma pessoa que trabalha com vendas, e aí você tem o seu salário fixo e você ganha comissão todos os meses. Tem mês que a sua comissão vai ser menor, às vezes começo de ano, mas tem mês que a comissão é 2, 3 vezes do seu salário normal. O que o cérebro sabotador faz? Ele acostuma com um número maior. Se você começa o ano, por exemplo, recebendo R$8.000, somando o seu salário mais as comissões, ao longo do mês tem um mês que as vendas são maiores e você recebeu, sei lá, R$16.000. Estou chutando números, tá, gente? Analise a sua realidade. Mas o que o cérebro sabotador faz? Ao longo do ano todo, ele vai colocar na sua cabeça que o seu salário é R$16.000. Nossa, você não vai pedir uma comida japonesa nesse sábado, sendo que o seu salário é R$16.000? Nossa, você não vai comprar essa blusinha de R$49,90, sendo que o seu salário é de R$16.000? Isso já aconteceu com você? Coloca aqui nos comentários. Na verdade, o cérebro só está te induzindo a manter na zona de conforto. Ele está mostrando para você uma realidade que não é a verdadeira. Ele faz você esquecer que tem meses que o seu salário foi metade disso. A mesma coisa acontece em épocas de final de ano que tem 13º ou para quem recebe PLR. Quando cai aquela bolada maior, o cérebro acostuma e ele passa o mês todo mostrando para você que você recebeu um PLR, que você recebeu o adiantamento das férias. Só que no final do mês o que acontece? Você gastou o seu salário, o que era esse extra, e você começa o mês seguinte às vezes devendo. Então toma cuidado com o cérebro sabotador, que muitas vezes está jogando crenças limitantes em você, que está impedindo você de crescer financeiramente. Segunda dica, se você quer fazer sobrar dinheiro até o final do mês, é anotar todos os seus gastos. Faça o teste, anote todos os seus gastos do mês anterior e pense, tudo que você gastou realmente era essencial? Agora, com todos esses gastos no papel, pegue 2 canetas de cores diferentes. Grife tudo aquilo que foi realmente essencial e grife também com uma outra cor o que for supérfluo. Agora faça a soma, o que você gastou de essencial e o que você gastou de supérfluo. Será que não daria para você ter reduzido os gastos com o que é supérfluo? Essa é a importância de você anotar, de você controlar o que está saindo do seu salário todos os meses. Agora fica uma segunda tarefa para você depois de anotar todos esses gastos. Descubra qual é o seu custo fixo. Quanto que você precisa para se manter ao longo do mês? E aí você vai colocar como se nada der certo na sua vida, como se você perdeu o seu salário. O que você paga? Você paga a moradia, você paga a conta de água, de energia, você paga a alimentação. Cuidado com a alimentação, porque uma Nutella no mercado não é essencial. O que é realmente importante para você? Você paga uma internet, você paga um plano de saúde, você paga uma academia. Somando tudo isso, qual é o seu custo fixo? O seu custo que você vai ter todos os meses? Será que já é quase o seu salário ou você está vivendo um padrão acima da sua renda com o que é supérfluo? Às vezes o seu custo fixo é metade do seu salário e você conseguiria investir todos os meses. Não está sobrando no final do mês por causa dos seus custos variáveis, por causa do que é desejo, do que é lazer, do que é supérfluo, que não é tão importante para você. Então anote
todos os gastos que você tem e analise esses números, porque por trás desses números tem histórias e tem motivos que te fizeram gastar esse número a mais. Terceiro, tenha um limite de gasto, e um limite de gasto com tudo na sua vida. Isso vai mudar a sua vida se você colocar isso em prática. Analise na sua realidade. Quanto seria o ideal para você gastar com delivery? Estabeleça um limite. Por exemplo, R$150 por semana de delivery. É suficiente? Dá para você pedir uma pizza e mais um lanche ao longo da semana, uma marmita e uma comida japonesa? Faça isso com todos os seus gastos, porque você não vive aquela vida do céu é o limite. Hoje eu tô com vontade de comer, eu vou pedir fora. Hoje eu não quero fazer almoço, eu vou pedir uma marmita. Quando você estabelece um limite, você impede que o seu cérebro sabotador, voltando a falar dele, fale mais alto dentro de você. Então, se você estabelece o limite de R$150 por semana e você na sexta-feira pediu uma comida japonesa que ficou R$150, você sabe que já extrapolou o limite, que você já bateu esse limite. Então, no sábado, você já começa o sábado pensando no que você vai comer à noite. Às vezes você vai passar no mercado, comprar algumas coisinhas para fazer um lanche em casa. Às vezes você já tem um ingrediente em casa para fazer uma torta de frango, por exemplo, para você comer algo diferente à noite. Isso só é possível quando você controla os seus gastos. É a mesma coisa que empresa. Para quem trabalha com departamento financeiro, deve ter essa noção mais na prática. Uma empresa que tem lucro, uma empresa que cresce, ela tem limite para todos os gastos. Ela começa o mês sabendo quanto o departamento de marketing pode gastar, quanto o departamento de RH pode gastar, quanto o departamento de compras pode gastar, de almoxarifado pode gastar. Por quê? Quando ela controla cada um dos departamentos, ela consegue ter uma previsão de gasto e de quanto ela vai faturar para ela conseguir ter uma reserva, ter o lucro todos os meses. A mesma coisa tem que acontecer na sua vida financeira. Você precisa encarar cada um desses gastos como departamentos da sua empresa. A alimentação é um departamento, o delivery é outro departamento, o carro é outro departamento. Se você não estabelece um limite, tudo isso vira muito, eu tô com vontade, eu compro. Então, por exemplo, no mercado, apesar do mercado parecer um gasto essencial, muita gente gasta muito dinheiro com o que é supérfluo no supermercado. Será que você fazer uma comprona e comprar tudo o que precisa para um mês e depois voltar várias vezes no mercado para fazer aquelas outras comprinhas só do que estava faltando, não está prejudicando o seu orçamento? Será que aquela comprona, às vezes R$1.000, R$1.500 da comprona, e voltar no mercado às vezes 2, 3 vezes na semana, não está fazendo você ter um estoque de coisas no seu armário? Será que você já parou para pensar aquela caixinha de leite que às vezes vence e você joga fora? Aquele monte de legumes que você não consegue consumir antes de vencer e você joga fora? Será que você precisa de 2, 3 frascos de detergente no seu armário? 2 pacotes de sabão em pó? Tudo isso é dinheiro parado que poderia estar trabalhando por você e poderia estar fazendo sobrar dinheiro até o final do mês. Então, estabeleça um limite também para mercado. Aqui, por exemplo, a gente não faz mais a comprona do mês. A gente vai no mercado uma vez por semana e a gente compra o que precisa para 7 dias. A gente já tem uma noção mais ou menos do que a gente precisa comprar e as nossas compras ficam em média de 200, no máximo R$250 por semana. Só que se a gente faz a comprona, a gente levaria às vezes um pacote de arroz que nem tá na promoção porque a gente tá fazendo a comprona, sendo que o pacote que tá aberto em casa duraria mais 2 semanas. A gente pode esperar passar esses 15 dias e aí sim levar o pacote de arroz. Percebe como quando você muda o seu hábito, isso traz economia para o seu bolso? Quando você limita os seus gastos, você evita que você extrapole além do seu orçamento. Então a terceira dica é essa: estabeleça um limite para tudo, até para Uber. Se você tem o costume de pegar Uber porque tá com preguiça, estabeleça um limite. Não, na semana eu posso pegar Uber para trabalhar 2 vezes. Uma vez, 2 só se tiver chovendo. E aí sim você para pensar, não, eu estou extrapolando o limite ou eu estou comprando algo que realmente é necessário? Tudo que for fácil de você gastar, que for com um clique, você precisa ter controle. Às vezes você está gastando demais com Shein, Shopee, Mercado Livre, tudo isso que enfia promoções, às vezes até falsas, para você gastar. 8 do 8, 9 do 9, 10 do 10. Será que o que você está comprando é porque você precisa ou é porque é uma falsa promoção? Ou às vezes é uma promoção que você nem estava pensando
pensando em comprar. Outra dica que eu deixo para vocês é analisar todos os gastos, inclusive de tarifas bancárias. Quando você controla os seus gastos, e aí tem até mais a ver com a segunda dica de anotar seus gastos, você evita gastar com coisas desnecessárias, inclusive com taxa de banco. Quando é que uma tarifa de manutenção de conta é importante para você? Existe uma regulamentação do Banco Central que obriga todos os bancos a oferecer uma conta de serviços essenciais. E essa conta, ela não tem taxa nenhuma. Ela é um pouco mais restrita. Por exemplo, você vai poder emitir, imprimir 2 extratos por mês, mas hoje no aplicativo você já vê todos os seus extratos. O banco limita alguns serviços que nem é mais tão importante nessa era digital. Então analise todos os seus gastos e limite cada um desses gastos. Quarta e última frase é inverter a lógica na sua cabeça. A gente começou o vídeo falando que são dicas para sobrar dinheiro, mas a partir de agora eu quero que você faça ao contrário. Ao invés de você esperar sobrar para investir, invista e viva com o que sobra. Ju, mas a situação financeira que eu estou não sobra dinheiro, eu pago todas as minhas contas. Começa com 1% do que você ganha. Se você ganha 1.000, será que se você reservar R$10 vai fazer muita diferença no seu orçamento? Não, Ju, vai fazer muita diferença. Então você precisa ganhar mais. Ao invés de 1.000, você precisa pensar em maneiras de você aumentar a sua renda. Mas faça o teste antes. A gente atende muitos casais com salários acima da média, salários de 5.000, R$10.000. Quando a gente pensa no casal, até R$15.000 por mês, mais do que isso, e não sobra para investir. Mas será que se ele tirasse 1% todos os meses, ele realmente ficaria sem dinheiro? Ele deixaria de pagar alguma coisa que é essencial? Se você tem um salário acima da média, eu sugiro até aumentar essa porcentagem. Comece com 10%, invista todos os meses 10% e viva com o que sobra. Pague todos os seus outros custos com 90% da renda de vocês. Faça esse teste, depois volte aqui nos comentários para contar pra gente se deu certo. E aqui eu vou falar de uma coisa muito polêmica, mas que eu preciso dizer. A gente atende muitos casais, e eu sei de muitas realidades, muitos casais que fazem o mesmo, que paga todos os meses de maneira muito regrada o dízimo da igreja. Ou então, muitos casais que às vezes sem poder, paga todos os meses no dia certo, até adiantado, o financiamento de um carro. Percebe por que isso acontece? O dízimo ou financiamento de um carro? Por causa do comprometimento, por causa da disciplina de você saber que você tem aquela conta para pagar. Então o dízimo, 10% da renda, todo dia o pagamento cai, a pessoa vai na igreja e paga. O financiamento do carro, todo dia 10, por exemplo, a pessoa abre o aplicativo do banco e faz o pagamento. Assim que o financiamento acaba, às vezes 48 meses, 60 meses, o dinheiro simplesmente evapora da conta da pessoa. Ela não vê mais o dinheiro da parcela todos os meses que ela pagou durante anos. E por que isso acontece? Por causa da falta de comprometimento com você mesmo no futuro. Por que a igreja merece mais, o banco merece mais o seu comprometimento do que você mesmo daqui a alguns anos? Por que seu eu do futuro não tem esse mesmo comprometimento que você tem com pessoas que você nem conhece? Por que o seu filho, a sua filha não tem R$1 investido, você não parou para investir 1% do seu salário para no futuro você pagar a faculdade da pessoinha que você mais ama, só que a igreja está recebendo todos os meses, só que o banco está recebendo todos os meses? Não estou aqui falando que é errado pagar a igreja e é errado pagar o banco, mas será que 2 pesos, 2 medidas? O banco e a igreja têm uma medida, têm uma importância muito maior na sua vida do que você mesmo no futuro, do que o seu eu do futuro, do que o futuro do seu filho, o futuro do seu marido, o futuro da sua esposa, das pessoas que você mais ama? Então, antes de você dizer nunca sobra dinheiro para investir, se pergunte, será que não está sobrando mesmo? Ou eu estou priorizando o que não deveria ser mais importante do que o meu próprio futuro? Gostou desse vídeo? Então deixe o seu like, se inscreva nesse canal, ativa o sininho de notificação e principalmente compartilhe esse vídeo com as pessoas que você realmente ama, para elas também refletirem. Será que não está sobrando para investir ou ela precisa inverter a lógica? Ela precisa investir e viver com o que sobra. E comenta aqui o que realmente você precisa mudar na sua vida, o que você aprendeu nesse vídeo para sobrar dinheiro por aí. Até a próxima, casais!